Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com muita alegria junto com você para realizarmos o nosso estudo da Palavra de Deus, aqui no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. É Deus que nos conduz para amarmos Sua Palavra, porque só o Senhor tem palavras de vida para direcionar nossa vida, iluminar toda a nossa existência e caminhar conosco por todos os dias. Nós nos colocamos na presença do Senhor nosso Deus. Nós invocamos Seu nome santo, poderoso, grande, nome que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória e de toda bênção. Pai amado, Pai querido, Pai de imensa bondade, Pai de imensa sabedoria, Pai da eterna sabedoria, Pai amado, Pai querido, envia sobre nós Teu Espírito Santo, Espírito de amor, Espírito de sabedoria, Espírito de compreensão, Espírito de entendimento, mas Espírito de humildade e desprendimento. Envia-nos, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus, para que nós possamos nos render à Tua Palavra, para que a Palavra de Jesus seja a palavra da nossa vida. Direciona os nossos passos, ilumina todo o nosso caminhar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, homens e mulheres de Deus, nos colocamos na presença do Senhor para nos alimentarmos da Sua Palavra. Fico pensando nessa mesa que está aqui, a mesinha ou a mesa grande que nós temos lá na nossa casa para fazermos nossas refeições. Não só de pão, não só de arroz, não só de feijão, vivemos nós, mas vivemos de toda a palavra que vem da boca do Senhor, nosso Deus. E é por isso que nós nos dispusemos, a cada dia nos dispomos a vivermos a palavra, meditarmos a palavra do Senhor, nosso Deus. Muito bem, segundo o livro de Samuel, nós estamos na reta final, nós estamos hoje meditando o capítulo 23. O que diz o capítulo 23 de 2 Samuel? E essas são as últimas palavras de Davi. Oráculo de Davi, o filho de Jessé, oráculo do homem que foi exaltado, o ungido do Deus de Jacó, o suave cantor de Israel. O Espírito do Senhor falou por meio de mim. Sobre minha língua estava a sua palavra. O Deus de Israel falou e disse-me, a rocha de Israel. Quem governa os homens com justiça, quem governa no temor de Deus, é como a luz da aurora, quando nasce o sol, numa manhã sem nuvens, quando o seu brilho após a chuva faz na terra a erva nascer. Não é assim minha casa junto a Deus, que estabeleceu um pacto eterno comigo, em tudo ordenado e bem seguro? Não faz germinar toda a minha salvação e tudo o que é desejável? Os prevaricadores são todos como espinhos rejeitados, que não se podem pegar com a mão. Quem pretende tocá-los, o faz armado com ferro e lança, pois terminam no fogo a queimar. Que beleza é a palavra do Senhor dirigida a nós, através de Davi. Davi está se despedindo praticamente. Davi está aqui colocando suas últimas palavras. E as últimas palavras de Davi falam daquilo que é o coração de Davi. Então, olha o que diz. Primeiro, o Espírito do Senhor falou por meio de mim. O homem de Deus reconhece que Deus usa para falar através dele. O Espírito Santo ainda não era uma realidade conhecida, mas não era ignorada, porque o Espírito age desde toda a eternidade. Então esse Espírito que vai repousar sobre Jesus, esse Espírito que vai ungir
Todos nós, cristãos, somos ungidos no Espírito de Cristo, o seu Espírito santificador. Esse Espírito que está sobre Davi é o Espírito do Senhor, que leva Davi a falar em nome do Senhor. A importância, meus irmãos, que nos dá aqui esse versículo 2, de vivermos sobre a unção do Espírito. Davi, quando foi ungido para ser rei de Israel, primeiro escolhido, depois ungido, sobre ele repousou o Espírito do Senhor. Mas essa mesma graça Deus deu a nós, deu a mim, deu a você. Eu, como padre, preciso da unção do Espírito para falar em nome do Senhor, para profetizar, para anunciar, para corrigir, para ouvir o Senhor e em seu nome proclamar a sua graça. E preciso dizer a mesma coisa a você. Você como pai precisa, você como mãe precisa, você como professor precisa, você como homem, naquilo que você realiza, não abra mão da unção. A unção da graça, a unção do Espírito. É a unção que faz com que caminhemos sobre a direção do Senhor, sobre a guia do Senhor. E é isso que Davi está reconhecendo, que naquilo que ele fez, ele não está aqui para exaltar sua humanidade, seus feitos, suas glórias, suas conquistas, não. Ele está aqui humildemente reconhecendo que ele se tornou um instrumento do Senhor, que foi dirigido pelo Espírito do Senhor. Sobre minha língua estava a sua palavra. Aqui eu queria chamar a atenção sobre isso aqui. O que está sobre nossa língua? A boca, a língua fala daquilo que o coração está cheio. Davi se encheu do Espírito do Senhor e por isso da sua língua saiu a palavra do Senhor. Fico pensando, né? Quantas vezes da nossa boca saem palavras malditas, saem palavras que destroem, que não edificam, saem palavras corrosivas, corroídas pelo mal, saem palavras amargas, azedas, saem palavras que provocam discórdias, saem palavras maldosas. Nós, meus irmãos, que fomos ungidos pelo Espírito do Senhor, precisamos nos revestir do Senhor para que a sua palavra, de fato, esteja em nossa boca. Mas ela só vai estar em nossa boca se ela estiver no nosso coração. O Deus de Israel falou, disse-me a rocha de Israel. Aqui tem dois princípios, né? Ele é o Deus de Israel, ele é a rocha de Israel. Ele é o Deus da nossa vida, ele é a rocha da nossa vida. E o que Deus disse? Quem governa os homens com justiça, quem governa no temor de Deus, se torna luz da aurora quando nasce o sol, numa manhã sem nuvens, quando o seu brilho após a chuva faz na terra a erva nascer. Que beleza! Quem dera que nossos governantes ouvissem isto. Quem dera que nossos governantes de todas as esferas mais altas da República, aos nossos prefeitos, vereadores, deputados, senadores, quem dera nós governando nossas igrejas, quem dera que os pais que precisam governar suas casas, suas famílias, quem dera quem dirige os grupos, as comunidades, procurasse acima de tudo o temor do Senhor e governar com justiça, porque as duas coisas estão juntas. Tem gente que teme a Deus, certamente a Deus, é obediente a Deus, mas não tem a justiça no coração. Outros querem ser muito justos, mas não têm o temor a Deus. A justiça anda de mãos dadas com o temor a Deus. É o meio de sermos sensatos naquilo que vamos fazer. Porque nós temos muita justiça, mas às vezes a nossa justiça é justiceira. Ela não vem do bom senso. E aí Deus vai temperar a nossa justiça com a sua misericórdia, com a sua sabedoria, sem deixar de sermos justos, sem deixarmos de cuidar daquele que está mais sofrendo, daquele que está mais necessitado, daquele que foi injustiçado. Nós não vamos tolerar qualquer forma de injustiça. Mas só Deus, na sua sabedoria, há de nos mostrar onde, de fato, precisamos agir como justos. Nós temos que ser justos todo o tempo, mas aonde a justiça precisa prevalecer.
partir do versículo 8, que beleza. Estes são os nomes dos valentes de Davi. Jezbal, os acalmonitas, chefe das 3, ergueu sua lança contra 800, matando-os, não é mais de um golpe. Então aqui vai agora fazer o relato de todos aqueles que foram combatentes com Davi. São tantos nomes que vão estar citados, mas eu chamo a sua atenção aqui na palavra do Senhor nosso Deus, por versículo 17, né? Que o Senhor me ajude e não a fazer tal coisa. Beberia o sangue destes homens que não enfrentaram o perigo da vida. Por isso não quis beber. Foi uma façanha dos 3 valentes, recordando as façanhas, as batalhas, os combates, tudo que Davi viveu, passou por perigos, passou por situações tenebrosas, errou, falhou, mas não perdeu o temor do Senhor Deus, que o guiou, que o conduziu, que o guardou em todas as batalhas. Que beleza é o Senhor nosso Deus. Vamos agora também trazer aqui ao nosso convívio do estudo da Palavra de Deus, nosso irmão Padre Xavier. Estamos no penúltimo capítulo de 2 Samuel, já nos aproximando então do ocaso deste livro. E claro, nesse momento é apresentado as últimas palavras então ali de Davi, seguidas então de uma apresentação de todas as pessoas que lhe foram fiéis e importantes, chamados os valentes, os guerreiros, aqueles que tornaram possível o que Davi fez. Porque, claro, nós não podemos esquecer que um rei só é grande se ele tiver uma grande equipe, um presidente só se torna um presidente grande se ele tiver uma boa equipe, e qualquer coisa que se faz só se a gente tiver gente boa com a gente, porque sozinho não se pode fazer nada, é impossível uma pessoa dar conta de tudo. Davi não venceu batalha sozinho. Ele, na verdade, esteve ali com outras pessoas. E nessa lista grande que nós vemos neste capítulo, nos mostra assim, uma importância da memória das coisas que nós precisamos fazer também em nossas vidas e até mesmo a nível de nação, de tudo, para que a gente não perca o foco no meio do caminho. Porque muitas pessoas fazem parte da nossa vida, entram na nossa história de maneira muito discreta, que fazem algo importante e às vezes depois vão-se embora, como é o caso de um general numa guerra, alguém localizado ali na história num certo ponto. Mas se a gente se esquece dessas pessoas, parece que a gente é bom, a gente é capaz sozinho. E aqui é elencado exatamente para mostrar que o grande reinado de Davi não foi um reinado solitário de Davi, mas foi um reinado onde as pessoas que estavam com Davi tinham o coração alinhado na mesma direção. É como aquela história que se conta de maneira popular, que uma pessoa ali, um pai que já está ali no leito de morte, já com a idade avançada, chama os seus filhos e pede para pegar uns gravetos e junta todos e entrega para o filho mais velho e fala, olha, tenta quebrar. Ele não consegue quebrar de jeito nenhum e depois ele mesmo velhinho pega tudo e sai quebrando um por um e diz, bem, vocês são assim, unidos são fortes, não se quebra, mas separados são fracos. É mais ou menos isso que esse capítulo quer nos mostrar. Aquilo que no Novo Testamento Jesus vai traduzir de outro jeito, dizendo assim, que um reino dividido não se mantém. Na verdade, nada dividido se mantém. É por isso que o demônio é chamado de diabo, de divisor, porque depois que se divide, aí é que se pode vencer. E, infelizmente, essa é a prefiguração do que vai acontecer num período pós-Salomão. Salomão ainda vai reinar bem, mas depois dele o reino começa a se dividir e nós vamos ver que realmente se fragmenta. Por isso a necessidade dessa história, porque é a história que exige de nós a gratidão, que mostra que nós não chegamos em lugar nenhum sozinho. Por isso quem não tem memória termina correndo o risco de incorrer em ingratidão. E isso é uma coisa muito ruim. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, Pai justo, Pai sábio, que Teu Espírito esteja sobre mim. Teu Espírito esteve sobre Davi, Teu rei, ungido, consagrado, escolhido para governar Teu povo. Teu Espírito esteja sobre mim, Senhor, para que eu também possa governar minha própria vida, possa dirigir os meus passos,
possa também ter sabedoria para guiar, conduzir o teu povo, Senhor, nos teus caminhos. Concede-nos, Senhor, a tua sabedoria. Concede-nos, Senhor, o teu Espírito, para que no teu nome possamos falar, para que no teu nome nós possamos profetizar, para que no teu nome, Senhor, saibamos calar e saibamos também a hora de falar. Unge-nos, Senhor, com teu Espírito, para que não sejamos movidos pelas nossas intempéries humanas, mas sejamos conduzidos pela tua sabedoria. Que a tua graça esteja sobre nós, que teu Espírito esteja nos iluminando, que teu Espírito esteja nos conduzindo, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, Senhor nosso Deus. Deus é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Continuemos a invocar sobre nós o seu Espírito Santo, para que na unção do Espírito nós continuemos a ser conduzidos pela palavra do Senhor nosso Deus. Eu espero você no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Deus abençoe imensamente você. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.